aqui da aula de hoje, e aí depois a gente faz, né, abre para vocês aí para questionamentos. E aí quem tiver algum questionamento também pode colocar ali no chat, ou pode pedir para falar, que a gente faz essa abertura aí para compartilhar as experiências de vocês também. Então, a disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva, então eu sou a professora Iolete. O assunto de hoje, então, é referente à unidade 2, o atendimento nas salas de recursos multifuncionais. O objetivo, então, da unidade 2 é aprender sobre a função das salas de recursos multifuncionais na educação básica. Então, qual é a função do atendimento aos alunos com NE nas salas de recursos multifuncionais? Sobre a educação especial, nas aulas anteriores, então, eu já mencionei, né, que a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Então, desde a educação infantil, né, os alunos precisam receber adequações, o ensino tem que ser adequado às especificidades de cada aluno, desde a educação infantil. Sobre os alunos, né, que fazem parte desse atendimento especializado, devem ser matriculados. Então, quem é o aluno que deve ser matriculado? Como eu já mencionei também nas aulas anteriores, né, o aluno com deficiência, né, é o aluno cego, o aluno surdo, o aluno que tem deficiência motora, ou então os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, né, que aí a gente engloba o autismo, as altas habilidades de superdotação também. Então, esses alunos fazem parte, né, do público-alvo da educação especial. E, então, a oferta do atendimento educacional especializado deve promover a esses alunos as condições para uma educação de qualidade. Então, como é que será promovida essa educação de qualidade, né? Por meio do atendimento a esses alunos para atender as especificidades que eles apresentam. E são muitas, né? São muitas. Então, esse atendimento educacional especializado, ele tem como função. Então, qual é a função desse atendimento a esses alunos? Então, o professor vai identificar esses alunos, né? A partir dessa identificação, ele vai elaborar e organizar recursos de acessibilidade para quê? Né? Para que as barreiras sejam eliminadas e que esse estudante, esse educando, tenha plena participação, né, na escola, para que ele aprenda, para que ele se desenvolva autonomia, desenvolva a independência. Então, considerando as especificidades desse aluno, é que o professor vai identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos, né, para que esse aluno seja incluído de fato na escola. Então, esse atendimento realizado, né, o atendimento educacional especializado, então, o que vai, esse atendimento vai complementar ou então suplementar a formação dos seus alunos, como eu já falei, né, com o objetivo para desenvolver a autonomia, a independência desse aluno, não só na escola, mas também fora dela, né? Então, quando essa autonomia, essa independência, ela é estimulada, ela é desenvolvida na escola, para que esse aluno seja independente e autônomo também fora da escola. E esses serviços, a gente vai considerar os serviços e recursos destinados à educação especial, né? Esses recursos que são oferecidos aos alunos com NE. Então, esses serviços vão assegurar, então, uma condição para o aluno ter acesso ao currículo, né, e a promoção de acessibilidade aos materiais didáticos. Então, esses materiais didáticos vão favorecer o desenvolvimento desse aluno, bem como esse aluno vai ter acesso aos espaços, aos equipamentos necessários, sistema de comunicação e informação, né, em conjunto com as atividades escolares, para quê? Para que todo esse recurso, para que todo esse acesso ao currículo promova a autonomia, a independência e, com isso, a aprendizagem do educando. E o atendimento desses alunos, por exemplo, que não podem participar, né, das salas de recursos. Então, vamos pensar nesses alunos que não podem participar das salas de recursos. Então, como é que a gente vai atender esses alunos se eles não podem frequentar? Então, por lei, né, eles também serão atendidos, tanto na escolarização hospitalar ou no ambiente domiciliar.
Então, se o aluno não tem condições de frequentar as salas de recurso, esse atendimento também é garantido para complementar, suplementar a formação desse aluno, novamente, né, o objetivo que eu já mencionei para vocês, a autonomia e independência desse aluno, também no hospital ou também no ambiente domiciliar. Então, ele também tem direito. Como mencionei para vocês, né, esse aluno que vai ter esse suporte nas salas de recursos, como no ambiente hospitalar, como também em domicílio, para qual público é esse atendimento? Para os alunos com deficiência, né, a deficiência física, a deficiência intelectual, né, que nós conhecemos como DI, né, a sensorial, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que entra a questão ali dos alunos que apresentam um quadro de alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento das relações sociais, comunicação, estereotipias. Então, esses alunos aí fazem parte do público-alvo da educação infantil, né, como o autismo clássico, a síndrome de Asperger, síndrome de Rett. Então, algumas síndromes aqui que fazem parte do TGD, né, que é o Transtorno Global de Desenvolvimento. E também os alunos com altas habilidades de superdotação, né, aqueles alunos que apresentam um potencial elevado em alguma área do conhecimento. Então, esses alunos fazem parte do público-alvo do atendimento educacional especializado. Então, os alunos com deficiência, os alunos com transtornos globais de desenvolvimento e os alunos com altas habilidades de superdotação. São esses alunos que serão atendidos. A prioridade é para esses alunos, mas aí nós temos os alunos, né, que, como nós mencionamos ali logo no início, né, que a gente, nas salas de recursos aqui, por exemplo, de Guarapuava, tem que ter alunos com DI, senão não renova as salas de recursos. E o que mais a gente atende são os alunos com TDAH, esses são o número mais significativo de alunos que a gente atende nas salas de recursos, pelo menos a realidade aqui de Guarapuava é essa. Então, da questão da institucionalização do atendimento especializado, então ele deve constar no projeto político-pedagógico, como eu mencionei também na aula passada, a importância do projeto político-pedagógico na perspectiva inclusiva, né, para garantir o acesso e a permanência desse aluno na escola. E quanto à organização da sala de recursos, eu trouxe algumas fotos aqui para compartilhar com vocês da sala de recursos que eu atuo, que eu trabalho. Então, as salas de recursos que eu já trabalhei são muito similares com essa, que eu vou mostrar para vocês algumas fotos daqui a pouco. Então, como é que é a organização dessas salas, né? Então, o espaço físico, tem os mobiliários, tem os materiais didáticos, recursos pedagógicos, de acessibilidade, alguns equipamentos específicos, né, para a necessidade educacional do aluno. A matrícula do aluno, né, no atendimento educacional especializado, ele está condicionado à matrícula do aluno no ensino regular, da própria escola ou de outra escola. Então, quando não há vaga numa sala de recursos numa escola, é garantido a ele esse atendimento numa outra escola. Então, não necessariamente na escola que ele estuda, né, ou que ele está matriculado. Esse atendimento educacional especializado, ele pode ser oferecido numa outra escola também, se não tiver vaga na escola onde o estudante está matriculado. A organização também desse AE, também é importante a identificação das necessidades do aluno, que eu já vou explicar para vocês como é que a gente faz essa identificação, né? E a definição de recursos e das atividades que serão desenvolvidas para estimular a autonomia, a independência, para favorecer a aprendizagem desse estudante no ensino regular. E também uma das formas de organização é a realização do cronograma de atendimento desses alunos, que eu vou compartilhar com vocês aqui também. Aqui, então, olha, o mobiliário, então, geralmente as salas, pelo menos a realidade aqui da cidade de Guarapuava, as salas não são muito grandes, as salas são pequenas, até porque nós atendemos 4, 5 alunos por vez, né? Então, as salas têm o mobiliário necessário, as mesas para eles sentarem em grupos, computadores, em algumas outras escolas tem notebook também, nessa aqui não tem, então nós temos 2 computadores, às vezes falta, né, porque
eles também não conseguem dar conta de tantas plataformas, então aqui quando eles vão receber algum auxílio da nossa parte, às vezes falta esse recurso aqui para eles finalizarem as atividades. Aí os recursos didáticos, então nós trabalhamos com bastante jogos, então jogos que estimulam o raciocínio lógico, a oralidade, a atenção, a concentração. Então são alguns dos materiais didáticos que nós utilizamos para estimular a parte cognitiva, a parte motora dos alunos que frequentam as salas de recurso. Aqui também nós trabalhamos bastante com a literatura, né, com gêneros textuais, né, eles têm, a maioria dos alunos, pelo menos a realidade que eu atendo, tem muita dificuldade, né, na leitura, na interpretação, na matemática das 4 operações, na matemática básica, eles apresentam bastante dificuldades. Então, nós trabalhamos com jogos que estimulam essa habilidade, né, da leitura, da escrita, da interpretação, das 4 operações. Então, vou falar um pouquinho para vocês também da oferta do atendimento educacional especializado em alguns centros educacionais especializados. Então, esses centros também podem ser públicos ou privados, né? É assim como a PADEV, como a PAI, como o CAS. Aqui em Guarapuava nós temos o CAS, que é o Centro de Apoio aos Surdos e os Profissionais de Educação de Surdos do Paraná. Então, existem outros centros de atendimento educacional especializados que também auxiliam esse processo de inclusão do estudante. Então, alguns estudantes, além de frequentar a sala de recursos, eles participam de algum centro de atendimento educacional especializado para, né, amenizar a defasagem que ele possa apresentar em alguma área. Ele também participa de algum centro educacional especializado. Não necessariamente, né? Não são todos. Então, vai depender muito da deficiência, da necessidade que esse aluno apresenta. Sobre a formação e as atribuições do professor, né, que faz o atendimento no AEE, né, para a atuação desse professor no AEE, então é necessária a formação inicial para o exercício da docência, né, e formação específica. Então, a graduação em alguma licenciatura e a pós-graduação em educação especial. Aqui em Guarapuava também, quando faltam professores, principalmente para a educação especial, existe um processo seletivo do PSS, que também alguns alunos que estão ainda na graduação podem fazer esse processo, mas aí são chamados bem por último, quando não tem mais pessoal já habilitado, já formado para assumir essa função. Essa é a formação dos professores. Vou falar um pouquinho agora das atribuições do professor nesse atendimento educacional especializado. Então, qual é a primeira atribuição? Então, quando a gente assume a sala de recursos, né? Você assume lá a sala de recursos num concurso ou num processo seletivo, então, o que você tem que fazer? A primeira ação que você tem que fazer é, com a secretaria, pedir ao secretário, então, a lista do SERI. A lista do SERI vai constar os alunos que já vêm com laudo, né, de outras escolas. Então, ali, nessa lista do SERI, já está o nome do aluno, qual é o laudo que esse aluno tem, né, qual se é, por exemplo, você tem deficiência intelectual, se é autista. Então, nessa lista do SERI já vai constar, né, o laudo do aluno para a matrícula na sala de recursos. Aí, após o professor averiguar quem são os alunos, né, que estão no SERI das salas de recursos, ou seja, o público-alvo da educação especial, o que o professor vai fazer? Então, ele vai chamar o pai, o responsável, né, alguém que seja responsável pela criança, alguém da família, um familiar, para fazer a anamnese. Então, o que é a anamnese? A anamnese é uma entrevista que você faz com a família do estudante para saber como foi a gestação, para saber que laudo o aluno, que diagnóstico o aluno tem, se ele toma algum medicamento, como é que foi o desenvolvimento dessa criança. Então, é uma entrevista com o familiar para você conhecer um pouco mais desse estudante. Quando você faz essa anamnese,
você já conhece um pouco do estudante, né, por meio da família. Aí você já pode elaborar um cronograma de atendimento. Então, antes do início das aulas, a gente faz essa anamnese, faz essa lista dos alunos do SEI, para já elaborar um cronograma e para convocar já esses alunos para frequentar a sala de recursos. Depois desse cronograma que você faz, vou ver se eu consigo mostrar o cronograma para vocês aqui, como é que é o cronograma. Aí você faz uma avaliação já inicial com esse aluno. Essa avaliação inicial, quando você convoca o aluno, quando você chama o aluno para a sala de recursos, então a gente já costuma dar algumas atividades para ele, para a gente saber como é que é a escrita, para saber como é que é a leitura, como é que esse aluno é nas questões de raciocínio lógico, na matemática. Então, essa é a avaliação inicial que eu faço do estudante. E essa avaliação inicial, ela é importante você fazer logo no início. Então, quando o aluno chega ali, você já entrega uma atividade para ele, se ele tem dificuldade da leitura, você já anota, né? Juliano, tem dificuldade na leitura, dificuldade no raciocínio lógico. Então, você já vai fazendo essas anotações, por quê? Porque por meio dessa avaliação inicial é que você vai elaborar o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, né? Então, esse plano individual de atendimento, você vai colocar os objetivos que você precisa atingir com esse aluno. Então, se na avaliação inicial eu não colocar as dificuldades, as habilidades que esse aluno tem, as facilidades que ele tem, como é que eu vou elaborar esse plano individual de atendimento desse aluno? Não tem como. Então, é importante nessa avaliação inicial eu já fazer as anotações para depois eu elaborar o PIA, que é o plano de atendimento desse aluno. Sem esse plano de atendimento, não tem como eu propor as atividades necessárias, né, para amenizar ou sanar as dificuldades que o estudante apresenta. Então, eu preciso elaborar um plano de atendimento para cada estudante que eu tenho. O número de estudantes matriculados na sala de recursos são 20 estudantes, então eu preciso elaborar um plano para cada um, mesmo que ele tenha o mesmo laudo, o mesmo diagnóstico. Então, um plano para cada estudante, e esse plano ele é elaborado trimestral. Cada trimestre eu preciso rever o plano. Outra atribuição dos professores, que ele precisa passar uma lista de alunos, né, com laudo para os professores de ensino regular. Então, os professores precisam estar cientes de quem são os alunos atendidos na sala de recursos, qual é o laudo que esse aluno tem. Então, é necessário que o professor, né, do atendimento educacional especializado elabore essa lista para passar para os professores, para eles saberem quem são esses alunos, até para facilitar a questão do coensino, que foi um dos textos que vocês tiveram que ler lá, né? Sobre o ensino colaborativo. Então, é a facilidade, a facilitação que o professor da sala de recurso, né, vai trabalhar em conjunto com o professor do ensino regular, para que eles possam melhorar, né, o atendimento, melhorar, fazer as adaptações, a flexibilização necessária das atividades para o aluno que é público-alvo da educação especial. Uma outra atribuição do professor AEE também é a avaliação no contexto. O que é a avaliação no contexto? Então, a avaliação no contexto, o professor vai entregar uma lista para os professores, principalmente de matemática e português, né, para o professor identificar o que o aluno tem facilidade, o que o aluno tem dificuldade. Então, essa avaliação do contexto é importante para isso, né? Para o professor do ensino regular também identificar as defasagens, né, as habilidades do aluno também, para conhecer um pouco mais do aluno, como é o aprendizagem, o rendimento escolar dele no ensino regular. E também, uma das atribuições do professor AE, na sala de recursos, é a proposta de atividades que vão ampliar as habilidades, né, dos alunos, que vão promover a autonomia e a participação desse aluno, como já mencionei para vocês, dentro da escola e também fora da escola. E às vezes esse processo, né, para promover, para ampliar essas habilidades dos alunos, às vezes ele é lento, né? Às vezes você trabalha com aquele aluno por 5 meses, 6 meses, 7 meses, às vezes 1 ano, e vê pouco progresso. Em outros já é esse avanço, né, é mais rápido, mas geralmente ele é bastante lento.
dependendo da deficiência, dependendo da necessidade educacional especial que esse aluno apresenta. A outra atribuição do professor, como eu já mencionei, o ensino colaborativo. Então, se eu tenho 15, 20 alunos na sala de recursos, eu preciso conversar com os professores, e essa não é uma tarefa muito fácil, porque é contraturno, né? Então, às vezes, o mesmo professor que dá aula à tarde não trabalha de manhã, então tem que fazer essa articulação aí com o pedagogo que está no turno, né, para saber como é que esse aluno está aprendendo, né, qual o auxílio que ele necessita. Então, o ensino colaborativo é fundamental para o processo de inclusão. Uma outra atribuição do professor é ele participar dos conselhos de classe, né? É importantíssimo ele participar do conselho de classe, porque às vezes, como eu mencionei para vocês, às vezes não dá para eu conhecer o professor do meu aluno, mas no conselho de classe é uma convocação, então a maioria dos professores se faz presente no conselho de classe. Então ali é um momento para eu explicar para o professor qual o laudo desse aluno, qual a necessidade que ele apresenta, quais as habilidades que ele tem, o que é possível fazer com esse aluno, então quais os encaminhamentos necessários para a aprendizagem desse aluno. Então, no conselho de classe é um momento crucial para essa troca de experiência entre o professor da educação especial e o professor do ensino regular. Isso é fundamental. Também é uma atribuição do professor encaminhar esses alunos, quando necessário, com atendimento com outros profissionais, né, com psicólogos, neuros. Então, essa parte também é uma atribuição do professor. Fazer um relatório para que o pai, para que o familiar encaminhe essa criança para um atendimento com outros profissionais, se for preciso. Uma outra atribuição do professor a ele também é orientar os professores e as famílias desse aluno, né, sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade que esse aluno necessita. Então, aqui entra o ensino colaborativo, novamente, né, com o ensino, para a orientação dos professores, quanto à flexibilização, quanto às adaptações, e também a orientação para a família, né? Então, é importante a família também saber o que o aluno está aprendendo, né, quais as habilidades que ele tem, quais as questões que precisam ser trabalhadas, né, o que precisa estimular mais no aluno. Então, é importante a família saber também. E aqui eu coloquei alguns recursos ópticos e não ópticos, que a gente tem também nas salas de recursos para auxiliar, né, os alunos, por exemplo, com baixa visão. Então, a lupa, né, a régua lupa também, e alguns óculos especiais com lentes de aumento. Então, alguns recursos que a gente tem também na sala de recursos para auxiliar esses alunos. E então aqui os recursos ópticos e os recursos não ópticos. Então aqui a caneta com ponta porosa, né, que deixa o traçado mais visível, mais grosso, o lápis 4B ou 6B, a pauta ampliada, então é uma folha, né, de caderno, só que as pautas são maiores para facilitar a escrita da criança. O lápis 6B é mais difícil de apagar, então dá para usar o lápis 4B também. O Soroban para trabalhar matemática. Então, esses recursos não ópticos aqui, que a gente também tem na sala de recursos, eles têm a finalidade de aumentar a resolução visual, né? E eles podem ser usados, então, com os recursos ópticos ou não. Então, o objetivo é melhorar a função visual dos alunos que frequentam a sala de recursos com baixa visão. E aqui também tem os recursos não ópticos, que é a questão da utilização, né, de um giz branco na lousa verde, para que haja um contraste, né, que seja mais fácil do aluno, para o aluno enxergar. Também a utilização do pincel atômico para dar um contraste em folhas brancas, né, cores fortes, em papel branco, para facilitar a visualização do aluno. E aqui a ampliação, que também é um recurso não óptico também, né? É a ampliação, então, ampliar as letras, então, não apenas ampliar o papel em si, né? Porque às vezes se amplia e ele não fica visível. Então, o indicado aqui é a ampliação conforme a deficiência do estudante, né? A gente utiliza bastante a 24 e a Arial, por ser uma letra, assim, bem, que não tem detalhes, né? Que é bem
é bem visível, bem visual. Outros recursos não ópticos, então um deles é o tiposcópio, né, que é uma guia de leitura para o aluno, então ela facilita bastante a leitura e é de fácil confecção, ela é feita com a ficha pautada, como eu falei para vocês ali, né, segmento de linhas, aqui essa parte aqui é vazada, né, e ela pode ser recortada, então, na mesma medida da pauta, para facilitar a leitura do estudante. Então, ele vai colocando essa tira vazada aqui para fazer a leitura. Então, o guia de leitura, ele é eficiente também para as crianças que têm baixa visão. A importância também de conhecer, né, o laudo da criança, para a questão da organização da sala, né, porque a criança com fotofobia não pode ficar em lugares, né, muito claros, então tem que ficar em um lugar menos iluminado, então a importância da gente conhecer essa criança, por isso a importância de fazer anamnese com os pais, né, a importância de fazer a avaliação inicial e contínua da criança em sala de recursos, para eu saber que tipo de recursos eu vou utilizar com essa criança. E a referência. Eu utilizei as diretrizes, né, da educação especial para atendimento educacional especializado na educação básica. Essa foi a referência principal. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a lista de alunos. Vou mostrar para vocês a lista de alunos e vou mostrar para vocês o cronograma. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Não? Hoje tem pouquinha, gente. Ninguém tem nenhuma dúvida sobre as questões que eu falei sobre atendimento? Nenhuma dúvida por enquanto? Aqui, ó, então, ó, pessoas, aqui é um cronograma, vocês observem aqui, ó. Então, ele é dividido por turma A, turma B, né, turma C, e aqui a turma E, né? Então, todas as turmas aqui, elas estão organizadas. Então, aqui tem 4 alunos na turma A, né, 4 alunos na turma B. Então, alguns alunos são atendidos aqui, ó, observem que na segunda e na quarta, nas primeiras aulas. Outros alunos são atendidos nas 2 últimas aulas da segunda e da quarta-feira. Então, o cronograma é organizado dessa forma. Então, eles são divididos, os alunos são divididos em grupos de 4 e 5 estudantes. E aqui, ó, por exemplo, nós temos uma aluna que vem de outra escola, porque na escola que ela estuda não tem vaga. Então, ela frequenta uma outra escola, sala de curso de uma outra escola. Daí, aqui o dia que eu não tenho aula e as minhas horas de atividades também são divididas aqui no cronograma, de horário de atendimento, horário de intervalo e os grupinhos que são atendidos aqui. Então, esse é o cronograma. Agora, deixa eu mostrar para vocês a lista de alunos. Aqui, olha, é a lista de alunos com laudo. Então, por isso que é importante a gente passar para os professores essa lista de alunos com laudo. Então, eu coloco o nome do aluno, ó, distúrbio de aprendizagem, transtorno do espectro autista. Esse aluno, na verdade, ele tem 3 laudos. Esse aqui, mas está só um deles. Então, olha, os TDAHs aqui, ó, a maioria deles são TDAHs. A TDAH é dislexia. Então, essa é a lista dos alunos que são entregues para os professores. Então, é importante o professor ter ciência dos alunos, né, que são atendidos na sala de recursos. Então, esses são os alunos. A lista de alunos, deixa eu ver se vai aparecer. Não sei. Bom, eu vou falar, olha, esse eu não vou conseguir compartilhar. O cronograma aparece, o PIA aparece e esse não aparece, eu não sei por que não aparece. Mas eu vou compartilhar outro. Compartilhar o PIA com vocês. O PIA está aparecendo? Sim, prof. Ótimo. Então, aqui, depois eu vejo se eu consigo, mas a lista dos alunos é uma lista que você vai fazer com os nomes, com os laudos. Eu já vejo se eu consigo compartilhar depois, mas vamos falar aqui do PIA, que é o plano individual do aluno. Então, aqui a gente faz, né, coloca os dados do aluno ali, o ano, CGM e tudo mais, e aí a gente escreve a caracterização da aprendizagem. Então, o que eu falei para vocês,
Então, uma das funções, né, uma das atribuições do professor é essa, fazer o plano individual do aluno. Então, aqui eu vou escrever quais são as dificuldades desse aluno. Aqui eu escrevi, por exemplo, de uma estudante aqui, que a leitura dela é bastante soletrada, quando lê não respeita os sinais de pontuação do texto, confunde-se, né, com as letras P, D, as letras, assim, que têm os sons bem semelhantes, então ela confunde bastante, né, as palavras, né, que ela faz tentativa de adivinhar o que está escrito, é claro que daí, se ela tem essa dificuldade, ela vai se recusar a participar de atividades de leitura, né, então, porque ela tem uma dificuldade bastante evidente na decodificação dos textos. Aqui eu vou escrever, então, os aspectos acadêmicos, né, avaliação acadêmica, como é que é a letra dela, né, se é legível, aqui eu coloquei que ela se distrai o tempo inteiro, né, tem dificuldade de realizar qualquer atividade, então aqui eu coloquei um pouquinho sobre a escrita dela, coloquei também sobre o caderno dela, que ele é organizado, mas várias atividades incompletas, então ela não consegue, né, registrar o conteúdo que os professores passam, ela conversa o tempo todo com os colegas, se dispersa. A matemática eu coloquei aqui que ela consegue resolver operações básicas aqui, mas sem números reserva, de forma independente. Aí essa aluna necessita também muito constantemente da consulta da tabuada, né? Ela não tem autonomia ainda, não tem independência para fazer essas atividades ainda sem o uso da tabuada. Aí, nesse PIA, que é o plano de individual do aluno, também nós colocamos os aspectos sociais. Então, aqui, no caso, eu coloquei que ela gosta de interagir com os colegas em diferentes atividades, né? Ela tem maturidade, tem bastante maturidade, mas, porém, ela é bastante resistente à realização das atividades escolares, resiste a fazer, quer deixar sempre para depois, então, é bastante resistente quanto a isso. E aqui a gente coloca como que vai ser o atendimento dessa estudante. Então, aqui eu coloquei que ela será atendida 2 vezes na semana, os dias da semana, o horário que ela vai ser atendida, quantos alunos, né, farão parte dessa turma dela, né. Aqui também coloquei que foram disponibilizadas sugestões de flexibilização para os professores dessa aluna, então eu faço um roteiro, faço um esquema, assim, de atividades que são necessárias para melhorar a aprendizagem dessa aluna, por exemplo, evitar que ela faça leitura compartilhada, possibilitar textos resumidos, porque senão ela não vai conseguir decodificar, ela não vai conseguir interpretar. Coloco os objetivos que eu preciso trabalhar com ela, né, que também são correspondentes à série, ao ano que ela se encontra. E esse é o PIA, então esse é o plano individual do aluno, os objetivos que eu preciso atingir com esses alunos, né, a organização do trabalho, os aspectos sociais e também os psicoafetivos, né, os aspectos afetivos, e também a questão da avaliação pedagógica, então, o que ela tem facilidade, o que ela tem dificuldades. Então, esse é o PIA, é o plano que eu preciso elaborar para trabalhar com esse estudante. Então, aqui eu falei um pouco desse atendimento aos alunos que frequentam a sala de recursos. Não sei se eu consigo compartilhar. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão, algum compartilhamento de experiência? Não? Bom, então, pessoas, o atendimento nas salas de recursos, então, é um direito, né, garantido por lei ao público-alvo da educação especial, então, aos alunos com deficiência, aos alunos com TGD, transtorno global do desenvolvimento, e também aos estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, hoje eu falei um pouco desse atendimento, como ele deve ocorrer, quais são as atribuições do professor que atende esse estudante, né, para que esse atendimento favoreça a inclusão desse estudante na escola
regular, para que ele adquira autonomia, independência, que aprenda, que seja independente dentro e fora da escola, e que cada vez mais essa educação seja de qualidade, né? Falei também da importância do professor da educação especial trabalhar em conjunto com o professor do ensino regular, né, para que essas ações sejam mútuas, né? Então, o professor da educação especial auxiliar o professor do ensino regular para favorecer, então, a inclusão, a aprendizagem desse estudante em todas as áreas do conhecimento. Então, a aula de hoje é sobre isso. Aí, gostaria de saber de vocês, né, se alguém quer compartilhar alguma experiência, se alguém quer tirar alguma dúvida, né, se ficou clara a explicação. Agora é com vocês. Nenhuma dúvida? Ficou claro qual é o objetivo da sala de recursos? Qual é o objetivo do atendimento desses alunos? Ficou claro? Ah, tem uma dúvida ali da Tainá, né? Da Tainá. Eles saem durante a aula ou vão no contraturno? Não, Tainá, eles vão no contraturno. Vão no contraturno. Só que as escolas que têm a educação integral, aqui em Guarapuava, nós temos 2 escolas, se não me engano, com educação integral, aí é o professor da educação especial que fica em sala atendendo esses alunos, quando a educação é integral. Mas é contraturno, o atendimento da sala de recursos é contraturno. Só quando é integral, então, que o professor, né, do atendimento especializado fica nas salas. Então, ele é professor itinerante, né? Ele vai um pouco numa sala, um pouco em outra sala para atender esses alunos aí de forma compartilhada com o professor do ensino regular, tá? Então, ele atende em sala daí, mas se não é contraturno esse atendimento. E eu digo para vocês que é um trabalho muito gratificante, né? Você acompanhar, mesmo que o progresso às vezes seja um pouco mais lento, né, mais demorado. Por exemplo, tem um aluno do 6º ano, né, tem um aluno do 6º ano que ele ficou retido no 6º ano, então este ano que ele começou a apresentar mais progresso. Então, ano passado o progresso foi pouco, então ele precisou de mais um ano para apresentar, assim, progressos mais significativos quanto à aprendizagem dele. Então, alguns, assim, o processo é bem lento, mas é muito gratificante. A Tainá disse que ia falar na atividade que tinha a primeira unidade, onde tinha um aluno cadeirante, eu me senti incluída também. Ai, olha que jóia, olha que jóia. Os alunos da educação infantil, né, que a inclusão deve acontecer desde a educação infantil, é fantástico, né? Eu trabalho como professora também do curso de formação de docentes, então a gente acompanha a inclusão desses alunos desde a educação infantil, é muito jóia, né? É muito bom a gente fazer parte desse processo de inclusão, da gente aprender como propiciar a inclusão, como favorecer a inclusão desses alunos. Olha que bom que você se sentiu incluída aí nessa atividade da criança cadeirante. Que joia, que joia. Pessoas, alguém mais quer compartilhar alguma informação, né, fazer alguma questão? Não? Ok. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, ninguém quer fazer nenhuma questão, então nós terminamos a aula por hoje. Vocês tenham um ótimo final de semana e aguardo vocês na nossa última webconferência, quarta-feira, dia 30, no mesmo horário daí, tá? Boa noite, tá? Um ótimo final de semana para vocês.